Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de CNC. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a compensação do raio de corte. A compensação do raio de corte corrige a diferença do centro da ferramenta para a borda cortante. Isso porque a maioria das ferramentas de fresagem tem um formato cilíndrico. Então, ela não é capaz de fazer cantos vivos perfeitamente. Por quê? Porque uma vez que ela corta virando a ferramenta, ela sempre tem que ocupar o espaço da própria ferramenta para fazer o corte. E esse espaço é circular. E aí nós vamos falar de como as máquinas CNC fazem para compensar essa diferença entre o centro da ferramenta e o raio da ferramenta. Nós sabemos, porque nós já vimos isso anteriormente, que as ferramentas CNC consideram o ponto onde o traço está sendo feito como o centro da ferramenta. Porém, quando essa máquina está usinando, não é exatamente o centro da ferramenta que ela irá cortar. Imagine o seguinte caso, de um corte sem a compensação de raio. O traçado que você vê, digamos que o sentido da ferramenta seja esse, tá? A ferramenta está com o centro, ou seja, com a parte central da ferramenta, que é o que o controlador CNC considera, tá? Passando aqui em cima dessa linha. No que essa ferramenta passa no centro dessa linha, as bordas da ferramenta, face cortante da ferramenta, irá cortando, deixando rente nesse tracejado. Uma vez que eu dê a volta na minha peça, tá? A minha peça irá ficar com um tamanho menor do que o que deveria, justamente por conta dessa diferença entre o centro, que é o que a máquina considera, para a borda, que é o que a ferramenta realmente corta. Então você percebe aí que existe uma diferença, Veja como está acontecendo o corte. Agora, quando nós temos uma compensação de raio de corte, a ferramenta ela é compensada. O controlador da máquina faz todos os cálculos necessários para que o raio da ferramenta seja compensado e o traçado seja um pouco acima do que deveria ser, para que a minha ferramenta possa cortar, deixando a peça exatamente no tamanho do perfil que foi desenhado. Então você percebe dessa vez que a minha ferramenta irá cortar, deixando exatamente o traçado que foi planejado, que foi programado no local da peça. Bom, quais são esses comandos? Vamos começar com o comando G40, que desativa a compensação de raio de corte. Essa desativação da compensação de raio de corte, ela é muito necessária porque existem operações que não demandam essa compensação, como por exemplo o comando de furação, uma vez que sempre o furo, é marcado na minha peça pelo centro, e é o que a máquina por padrão utiliza. Então o G40 serve para desativar a compensação de raio de corte, tá? Sendo nesse caso, a máquina vai considerar o centro da ferramenta como a coordenada atual. Nós temos o comando G41, que é a compensação de raio de corte com a ferramenta à esquerda do perfil, tá? Nesse sentido, nós sempre vamos considerar à frente da ferramenta o sentido que ela se desloca. Então tudo que tem à direita dessa seta, ou seja, essa parte aqui é o meu perfil, e à esquerda, que é esse lado, é a minha ferramenta. Então aqui eu tenho a ferramenta no seu lado esquerdo, do perfil, quando a ferramenta se desloca nessa posição. Perceba que caso a ferramenta vá deslocar-se no sentido oposto, esse lado irá se inverter. Então, esse sentido da compensação de raio de corte, você deve sempre levar em consideração o sentido que a ferramenta se desloca. O comando G42 realiza a compensação do raio de corte com a ferramenta à direita do perfil. Então, se essa linha preta significa meu perfil, e essa linha aqui indica o sentido de movimentação da minha ferramenta, então o perfil está do lado esquerdo da minha ferramenta. Vamos ver no programa como é que funciona. Aqui eu tenho todo o meu programa escrito para fazer um traçado de 100 por 100 milímetros. Tá? Nós vamos fazer um quadrado de 100 por 100 milímetros. Começo aqui com G90 para coordenadas absolutas, T4M6, ou seja, troco a ferramenta para a ferramenta número 4 e aciono o sistema de compensação de raio de corte G42, ou seja, com perfil à esquerda da ferramenta.
Nesse caso, eu estou prevendo que eu vou utilizar o sentido anti-horário para fazer o corte desse perfil, para que ele fique no tamanho exato 100% e que a máquina compense o raio da ferramenta número 4, né, que já está cadastrada lá no banco de dados da minha máquina CNC, para fazer essa operação. Depois eu vou para a minha coordenada de segurança, né, X0, Y0, Z200, inicio o eixo árvore e começo a minha movimentação de segurança. G0, Z10, que é a posição de segurança, 10 mm acima da peça, desço em Z-10 F33, ou seja, com a velocidade reduzida, e depois vou X100, Y100, F100, que é a velocidade normal de corte, né? Faço o primeiro traço, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto traço e por último aqui no G0, Z200 eu subo a minha ferramenta para que eu possa retirar a peça que está pronta. E no final eu utilizo o comando M30. Vamos ver como isso ficará no programa. Uma vez editado o meu código, eu transcrevi todo aquele código aqui para o meu simulador, né? Eu vi que o traçado gráfico ficou de acordo com o planejado, que seria um quadrado de 100 por 100 milímetros, né? Que é o que eu desejo. Como eu coloquei aqui uma altura de Z-10, significa que isso aqui vai ter 10 milímetros de altura. Então vamos simular agora a usinagem da minha peça. Vamos ter que observar uma coisa importante. O traçado gráfico, você observando, ele vai ficar exatamente com 100 milímetros de aresta, ok? Então vamos fazer a simulação para ver o que acontece. Nessa primeira simulação, nós vamos simular ele utilizando a compensação de raio de corte, né, com a ferramenta à esquerda do perfil, G42, porque o sentido que eu estou fazendo esse perfil é o sentido anti-horário. Clicamos em Alto, vou definir aqui o tamanho da minha ferramenta, utilizando aqui Gráfico 3D Solids, Dimension, vou colocar uma peça um pouco maior para que a gente possa visualizar bem, e essa peça vai começar 10 milímetros à esquerda do zero da peça para que a gente possa ver perfeitamente as bordas sendo cortadas. Então minha posição inicial de X vai ser menos 10. A posição máxima vai ser X mais 110, ou seja, eu vou ter um material de 120, né, em X. A mesma coisa para Y, eu vou colocar menos 10 para que ele tenha uma sobra de material na parte inferior. E esse material vai até o 110, ou seja, essa peça vai ter 120 por 120. Na altura, nós podemos dizer que ele vai de Z mínimo menos 10 até Z máximo igual a 0, que é a altura do material que eu desejo. Vou apertar o ESC aqui para ele sair dessa parte, ok? E aí nós podemos abrir o programa. Selecionar o programa que eu criei aqui. E agora nós podemos iniciar a usinagem clicando aqui no Cycle Start. Pronto. Nesse caso, a peça ficou perfeitamente 100%, porque eu utilizando o G42, tá? A minha compensação do raio de corte permite que minha peça tenha o tamanho exato que eu necessito. Agora, vamos ver o que acontece se eu não tiver com a compensação de raio de corte ativada. Vou editar aqui o meu programa e utilizar aqui o comando G40, ou seja, com compensação de raio de corte desligada. Volto aqui no modo automático e aciono novamente a minha usinagem. Só que eu não vou apagar o traçado anterior para que a gente possa ver o que vai acontecer com minha peça. Perceba que a peça perdeu uma parte do seu tamanho que deveria ter, porque eu não compensei o raio de corte. Então metade do raio foi retirado de cada lateral da peça. Então minha peça está menor. E se eu utilizar a compensação de raio de corte no mesmo sentido, só que a compensação do lado direito da ferramenta, vejam só o que vai acontecer. Vou colocar aqui o comando G41. Voltamos aqui em alto e mesmo sem apagar as bordas aqui, vamos ver o que vai acontecer. A minha peça ficará menor ainda, pois a minha ferramenta vai estar ainda mais para o lado da ferramenta, ou seja, mais para a esquerda, tirando mais pedaço ainda da minha
do meu material, tá? Então, só limpando aqui a minha usinagem e retornando ao modo original, que deveria ser o G42. Ciclo Start. E aí sim, a minha peça está no tamanho que ela deveria ter. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. É muito importante estudar sobre o raio de compensação, porque ela é uma ferramenta muito importante, certo? E só lembrando que essa compensação de raio de corte ela vai ser relativa sempre com o sentido da ferramenta e o sentido que você quer deixar o material na peça, tá? O perfil que você está cortando. Muito obrigado e até a próxima aula.